Vanusa, técnica de enfermagem, mas já tô há mais ou menos 10 anos na área da saúde, assim, que eu sempre gostei de cuidar de pessoas, né. Eu sempre gostei. Então, eu já trabalhava, assim, cuidando de pessoas, né. Então eu já cuidava antes, daí foi eu era antes de eu ser da área da saúde, eu era costureira, assim, bem uma profissão bem diferente, né. Só que aquilo ali não me deixava feliz, então eu comecei surgiu uma oportunidade de cuidar de uma pessoa e eu arrisquei, né, disse: "Ah, vou lá pra ver qual é, né". E eu fui, gostei, aí depois eu resolvi entrar na fazer o curso, né, entrar na área da enfermagem e tal. E hoje faz já tem alguns anos que eu tô ali no Hospital São José, é uma área que eu gosto muito de cuidar das pessoas, né, sempre gostei muito disso, assim. Foi através da minha filha e da outra terapeuta que trabalha com ela, a Érica, que são assim, a gente é amiga há muito tempo, né, com a Érica. Então quando a Érica se formou terapeuta, ela veio falar pra mim sobre terapia. Não me interessei muito, assim, eu até iniciei uma terapia com um outro profissional que a Érica me levou. Só que a forma de trabalho dele não me chamou a atenção, na verdade não gostei muito, sabe. Ele era meio ríspido, assim, porque era a forma dele trabalhar, né. Só que não era o que eu precisava naquele momento, mas na verdade eu não achava que eu precisava, né. Então, aí conversando com a Érica, né, e a Daniele, minha filha, já estava fazendo terapia lá com a Érica. E assim, ela falava muito pra mim iniciar, pra mim fazer a terapia, me oferecer a oportunidade. Aí eu falei: "Não, filha, mãe, não precisa". A vida que eu estava levando, a forma que eu estava vivendo, eu achava que tinha que ser daquele jeito, sabe, diferente da pastora. A pastora, no coração dela, ela tinha Deus que podia ajudar ela, né. Eu não, eu não queria essa ajuda, não. Porque eu tinha me afastado de Deus, eu tinha me afastado da igreja, porque eu tinha me magoado com pessoas. Então, assim, pra mim, nada mais tinha sentido, nada mais fazia sentido. Meu único meu único objetivo de vida era cuidar das pessoas, só isso. Era pra isso que eu estava aqui nesse mundo, pra cuidar dos outros. Porque, assim, eu estava me afundando numa depressão sem perceber. E a minha filha percebia isso, só que eu não, né. Pra mim estava tudo bem. Eu ia trabalhar, cumprir o meu papel lá, fazia meu trabalho como tinha que ser, e estava tudo certo. E o start foi quando ela chegou um dia e falou assim pra mim: "Mãe, eu tenho medo de sair de casa e deixar a mãe sozinha". Daí esse foi o momento que eu disse: "Não, espera aí, tem alguma coisa errada, né. Não posso prejudicar a vida da minha filha dessa forma, se o meu modo de viver tá atrapalhando ela", mas mesmo assim eu ainda não achava que era a terapia que ia me ajudar, sabe. Daí depois eu chamei a maga, daí eu falei assim pra ela: "Ah, minha filha falou de você e eu queria marcar uma consulta contigo". Daí ela me mandou um áudio, assim, de alguns minutos falando e tal. Ficou super feliz, né. Aí eu ainda pensei assim: "Ó, meu Deus, pra que tudo isso, né?" Ela nem sabe quem eu sou, ela não me conhece, né. Mas enfim, ela foi a pessoa certa, na hora certa que Deus colocou. E se fosse com outra terapeuta não teria dado tão certo, assim. Eu diria, assim, que eu nasci de novo com a maga. Não é pra elevar o ego dela, não é isso, é realidade, assim. Porque ninguém sabia o que eu estava passando. A minha filha sabia o que ela via, a minha família nunca imaginava o que eu passava. O que passava pela minha cabeça, as coisas que eu imaginava, sabe. Porque pra mim a vida não tinha mais sentido, assim, pra mim tanto fazia, sabe. Vou ser bem sincera, assim, algumas vezes eu pensei em tirar a minha vida. E eu não fazia isso por 2 pessoas só, que era minha filha e minha mãe. Eu pensava muito nelas, assim, sabe. Pensava assim: "Não, se eu não estiver aqui, quem vai fazer o que eu faço por elas? Do jeito que eu faço?". E depois da terapia, assim, eu não diria, assim, que eu cheguei assim, com o coração machucado. Eu diria que eu cheguei na maga sem coração, totalmente fechado, assim. Hoje, assim, eu tenho sede de buscar Deus, sabe. É totalmente diferente, é uma loucura, assim. Às vezes eu paro, fico pensando sozinha, às vezes eu tô lá no meu trabalho, no computador, pensando, assim, sabe, como a minha vida tá diferente. Hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente, sabe. Assim, ó, quando eu ia nas terapias, a maga sempre que eu apresentava as minhas feridas pra ela, sempre falava de Deus de alguma forma.
no início aquilo me irritava, sabe, porque, poxa, eu não queria saber de religião, não queria saber de igreja naquele momento. Aí ela começou a falar de Deus nas terapias e tal, e aquilo foi entrando no meu coração devagarinho, assim, meio. Aí eu, de vez em quando, eu botava um louvor, aí um dia ela falou pra mim ler em tal versículo lá, que eu não lembro, já faz um tempo já isso. Aí eu cheguei em casa, né, e tal, eu fui ler o versículo só para depois assim: "Não, depois ela vai me perguntar, né, e eu não vou ter feito". Aí eu fui lá, li, acho que ela até esqueceu, porque até hoje ela nunca me perguntou. E, assim, a minha vida espiritual mudou totalmente, né, renasceu em mim um amor por Jesus, assim, que eu tinha deixado de lado, uma necessidade de servir a Ele. Antes eu tinha o costume de julgar a forma que as pessoas agiam, a forma que as pessoas me tratavam. Hoje hoje eu olho, de uma forma totalmente diferente, assim. Hoje eu tento entender por que elas fazem dessa forma, dessa maneira, sabe. Então assim, mudou totalmente, assim, a forma de convivência com as pessoas. Então se não é problema meu, se eu não consigo resolver, então eu não vou me envolver. E se a pessoa veio me contar uma coisa e aquilo é uma coisa que eu não concordo, aquilo é a dor dela naquele momento, então eu vou ouvir ela e vou entender ela, vou tentar entender o que ela quer me passar, sem julgar, sem cobrar. Então, assim, mudou muita coisa. Meu relacionamento com a minha filha, ela foi, assim, ela foi o meu alicerce, assim, nesse período da vida, assim. Sempre que eu tinha um problema, naquela hora eu sabia para quem eu podia pedir ajuda, com quem eu podia conversar, para quem eu podia contar qualquer coisa que fosse. Por mais que fosse errada, por mais ela não iria me julgar. Então assim, ó, é ela que fez eu persistir, sabe, o jeito dela, o atendimento dela, o carinho que ela tem, ela não atende, ela acolhe. Ah, É essa a palavra certa. uau, uau. A terapia salvou a minha vida, né. A terapia me levou para Deus e me trouxe de volta para minha família, né. Porque a minha família estava me perdendo e não estava vendo, né. Mas, assim, a terapia ela transforma. A medicina ela é importante, né, Deus é tudo, mas eu acho que a terapia hoje na vida de uma pessoa ela é fundamental. Com toda certeza, vai na Magali sem medo. Quer um abraço, quer um colo, vai na Magali.